Josué. Quando Moisés os mandou espiar a terra de Canaã, disse esses homens o seguinte: vão pela região sul, subam pelas montanhas, vejam bem que terra é essa, vejam também se o povo que mora nela é forte ou fraco, se são poucos ou muitos. Vejam se a terra onde esse povo mora é boa ou é ruim, se as suas cidades têm muralhas ou não. Examinem também a qualidade da terra, se é boa para plantar ou não. Vejam se há matas, tenham coragem, tragam algumas frutas da terra. Estava na época da primeira colheita de uva. Versículo 23. Depois chegaram ao vale de Escol e ali cortaram um galho de uma parreia com um cacho de uvas que 2 homens carregavam pendurado numa vara. Eles também pegaram romãs e figos. Versículo 31. Porém, os filhos que tinham ali com eles disseram: não podemos atacar aquela gente, pois é mais forte do que nós. Assim, espalharam notícias falsas entre os israelitas a respeito da terra que haviam espiado. Eles disseram: aquela terra não produz o suficiente, nem para alimentar os seus moradores, e os homens que vimos lá são muito altos. Capítulo 14, versículo 10, que diz: apesar disso, o povo ameaçou matá-los a pedradas, mas de repente todos viram a glória do Senhor aparecer à tenda sagrada. Senhor, apresentamos esta tua palavra em tuas mãos. Te pedimos, Pai, que não seja nós, mas que seja o Senhor falando, ó Pai, usando a tua palavra para falar aquilo que a gente necessita. Espírito Santo, se faça presente. Prepara os ouvidos e o coração da tua igreja para receber da tua parte, no nome de Jesus. E você diz? Amém. Pode tomar os seus assentos no nome de Jesus. A história que antecede essa de Números que acabamos de ler é a respeito que o Senhor ouve o clamor do seu povo. O Senhor escuta o gemido dos israelitas que viviam escravizados no Egito, que estavam sofrendo pelas maldades de Faraó. Então o Senhor decide descer do seu trono. O Senhor decide levantar do seu trono para socorrer o seu povo que clamava. Deus levanta Moisés como líder. E com Moisés vem as 10 pragas, porque Faraó estava com o coração endurecido. Faraó não queria libertar o seu povo. Então Deus começa a mandar as 10 pragas. E assim como fala a palavra do Senhor, com mãos firmes, Deus liberta o seu povo. Então a partir daí o povo israelita, o povo hebreu, começa a caminhar rumo à promessa. O povo sai do Egito e eles começam a trilhar o caminho para a terra prometida, para a terra que manava pão e mel. E era para ser uma bênção, porque essa promessa estava sobre a vida daquele povo desde a época de Abraão. E assim o povo caminha. Mas esse percurso que era para durar apenas alguns dias, acaba durando 40 anos. E o porquê que uma viagem que era para ser curta dura tanto? Nós encontramos 2 fatores na Bíblia. O primeiro fator se encontra em Êxodo capítulo 13, versículo do 17 ao 18. O povo israelita não era um povo acostumado com guerras. E devido a isso o Senhor muda a rota deles, para que eles não se deparassem com as guerras, com as batalhas e se assustassem. E o segundo fator, que faz uma viagem de dias durar anos, nós vemos no livro de Números capítulo 13. Porque algumas escolhas erradas que fazemos atrasa a nossa vida. Repita comigo esta noite: erros atrasam. É por isso que a gente tem que viver uma trajetória de acertos
de vezes possível, porque erros atrasam. Quantas vezes, por escolhas erradas suas, não foi tardadas promessas que já eram para ter acontecido? Por negligência sua, por erro seu, você tardou aquilo que estava na tua mão, aquilo que estava a um passo de se cumprir, aquilo que estava a um passo de se concretizar, é atrasado, tudo por causa de um erro. E é isso que está acontecendo com o povo israelita. Um erro atrasam eles. Eles estão a um passo de conquistar a promessa liberada há muitos anos sobre eles. Estão a um passo de herdar uma terra boa. E Moisés, como líder obediente e homem de Deus, sabendo que a terra estava próxima para eles conquistar, eles enviam 12 espias por ordem do Senhor para observar a terra. Vão lá, vejam se a terra é boa, vejam se a terra produz, vejam que tipo de fruto ela produz, vejam se há inimigos, as qualidades do inimigo, e tragam provas materiais, para que o povo observem e enxerguem aquilo que eles estão para conquistar, se eles tiverem fé. E assim sai um grupo de 12 para observar, e por 40 dias eles observam. É grande, é farta, tem inimigos, os inimigos são altos, ela produz, ela tem muro, ela não tem muro, e assim sucessivamente. E nos fins dos 40 dias, esse povo vem. Só que ele não volta da mesma maneira que eles foram. Eles vão em um grupo unido de 12 pessoas, mas voltam em um grupo separado de 12 pessoas. Foram em um grupo unidos, voltam separados. Algo acontece nesse processo. Algo acontece, que há divisão no meio desses 40 dias. E o que aconteceu? Teve um grupo que decidiu crer e acreditar na promessa de Deus. E teve o outro grupo que decidiu não acreditar. Um grupo de 10 que olhou e disse: não acreditamos que Deus pode nos colocar naquela terra. Não acreditamos na promessa que Deus nos dará aquela terra. E um grupo de apenas 2 jovens, Josué e Caleb, disse: eu acredito que o Deus que eu sirvo faz milagre. Ei, eu venho de um Deus que abriu o mar vermelho e a gente passou. A gente serve um Deus que todos os dias envia uma coluna de fogo para nos proteger, e uma nuvem para que a gente não venha perecer no deserto, e todos os dias nos alimenta. E é nesse Deus que eu creio, é nessa promessa que eu acredito. E eles chegam divididos, um grupo com 10 que não creram, e um grupo com 2 que acreditaram na promessa de Deus. E eles trazem provas, versículo 23, trazem romãs, trazem figos e trazem um cacho de uva tão extraordinário que é necessário 2 homens para carregá-los. E eu penso que diante desse texto todos vão se alegrar. Imagina, você vai morar numa terra que é tão farta, que um cacho de uva precisa de 2 homens para carregar. Isso é motivo para se alegrar, é motivo para se empolgar, é motivo para olhar e dizer: ei, é lá que a gente vai morar, é esse lugar que Deus nos deu. Mas o que a gente se encontra é que um povo que não acredita, é um povo que volta separado, não acredita na promessa, começa a olhar e dizer: olha, lá tem muitos inimigos, e os inimigos são grandes. É melhor a gente estar onde a gente está. É melhor a gente ficar nessa situação. Um povo que começa a murmurar, mas esquece o que a palavra do Senhor fala. Mateus capítulo 19, versículo 29, Deus fala: aquele que deixar casa,
casa. Irmão, irmã, pai, mãe, filho, terras por amor do meu nome, eu darei 100 vezes mais e herdará a vida eterna. E o que Deus fala para você essa noite, não importa os obstáculos, não importa a situação, escolha crer, decida crer, prefira crer, porque as promessas de Deus se cumprem. Então lá estão eles, ao invés de estarem empolgados, nas suas mãos há frutos, mas na sua boca há desmotivação. Na sua mão há frutos, mas na sua boca há desesperança. Nas suas mãos há frutos, mas na sua boca há descrença. E quantos crentes não encontramos desse jeito? A boca fala uma coisa, mas aquilo que está no coração é demonstrado de uma maneira diferente. Na hora que tem muita gente, ela até revela, fala bonito, pensa bonito, mas depois, na hora da empolgação, ele revela aquilo que está no seu coração. A palavra do Senhor fala em Mateus capítulo 12. Ele diz: raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala o que está cheio o coração. E é isso que está acontecendo com esse povo, com os frutos na mão, mas na boca descrença, com os frutos na mão, mas na boca desesperança, com os frutos na mão, mas na boca desmotivação. Deus não gosta de pessoas desse jeito. Deus visita pessoas que têm um compromisso com a sua palavra, que aquilo que está no seu coração condiz com as suas atitudes. E nesta noite Deus fala para um povo que não foi ali e pegou uma planta em qualquer lugar, mas pelo um povo que carrega frutos produzidos pelo próprio Deus. É isso que Deus deseja para nós. A amostra, ela tem por finalidade fazer você querer mais. Você vai no mercado, tem a amostrinha de café, a amostrinha de bolacha, a amostrinha de doce, a amostrinha de um presunto. Isso é para fazer você comprar, é para fazer você degustar, provar, experimentar e querer levar uma quantidade maior. Só que não é isso que a gente encontra no versículo 31 e 32. O povo de Israel quer se contentar com a amostra da terra prometida. E por mais que a amostra seja boa, Deus não quer que a gente se contente com ela. Deus quer que a gente encontre o lugar que produz mais. E esse culto está terminando, mas os céus continuam abertos para atender e te ouvir. Daqui a pouco a minha mensagem acaba, mas a palavra do Senhor continua mais penetrante que uma espada de dois gumes, fazendo separação. Daqui a pouco o culto termina. A segunda tem intercessão, terça-feira tem culto, mas Deus deseja e fala para você essa noite: na tua casa tem um quarto e no secreto Ele te espera. E Deus tem mais, Deus tem mais, Deus tem mais para você do que apenas algumas horas no culto, do que apenas uma hora na intercessão. Deus tem mais para a tua vida. E Josué e Caleb ganham destaque. 10 não acreditam, mas 2 decidem acreditar. E esses 2 ganham destaques. Só que os 10 começam a tramar contra os 2. Começam a manipular a cabeça do povo, dizendo: olha, vamos apedrejá-los. Olha, lá os gigantes são grandes demais. A gente não vai para aquela terra. Então começa a haver uma trama contra os 2. Que pecado cometeram? Que crime eles fizeram? Só creram. Algumas pessoas olham para aquelas pessoas que acreditam como se fosse um pecado horrível. Os olhos de algumas pessoas, crer é um pecado horrível. Aos olhos de algumas pessoas, acreditar é uma afronta. Aos olhos de algumas pessoas, acreditar
afronta, mas para nós, crentes que acreditamos no céu, crentes que sabemos que essa palavra é verdadeira e é ela que a gente segue, e olhamos para o mundo e dizemos: vamos continuar crendo. Então, para o mundo, o que é um absurdo, para nós é um exercício de fé. Então, se prepare para arrumar problema quando você decidir crer. Se prepare para ser afrontado quando você decidir crer. Se prepare para ser apedrejado quando você decidir acreditar. Mas também se prepare para experimentar o sobrenatural de Deus quando você decidir crer. Ei, ficaram contra eles milhares de pessoas. Quem creu? 2. E quem tinha do lado daqueles que estavam afrontas? Quem estavam do lado daqueles que estavam afrontando era milhares. Quem estava do lado daqueles 10? Milhares. Mas quem estava ao lado daqueles 2 que decidiram crer era o general de guerra, era o Deus Todo-Poderoso que desceu do céu e disse: eu defendo aqueles que decidem crer. Para de crer, José foi abandonado, traído, machucado, e José diz: eu continuo crendo. E Deus se levanta do trono e diz: não tem problema, a partir de hoje te faço governador do Egito. Para de crer, Jó. Já perdeu saúde, família, filho, não tem mais nada. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Para de crer, Daniel, está longe de casa, foi levado cativo, não tem família. E eu continuo crendo. E Deus se levantando do trono e dizendo: não tem problema, a partir de hoje eu te livro da cova dos leões. E o recado de Deus para a tua vida é: continua crendo, continua acreditando, decida crer. Por mais que o mundo te tenha como louco, por mais que o mundo te tenha como estranho, por mais que o mundo te tenha como esquisito, decida crer, porque Deus está do lado e Deus levanta para defender aqueles que acreditam. Mas encontramos nesse texto um povo tão egoísta, um povo tão ingrato com Deus, que eles começam a dizer: vamos levantar um outro líder. Não sei por que Deus nos tirou do Egito. Era melhor que Ele tivesse deixado e a gente tivesse morrido lá. Vamos levantar um outro líder para a gente voltar no Egito. E no capítulo 14, versículo 10, a glória de Deus desce. Mas a glória de Deus não desce para batizar com o Espírito Santo. A glória de Deus, ela não desce para encher a igreja, para encher os crentes. A glória de Deus desce para frear aquela multidão. A mesma glória de Deus que desce para encher crentes, a mesma glória de Deus que desce para batizar com o Espírito Santo, a mesma glória de Deus que desce para promover avivamento, ela também desce para travar processos que não estão de acordo com a vontade de Deus. Romanos, capítulo 2, versículo 6 ao 8 diz: Deus atribuirá a cada um conforme o seu procedimento. Ele dará vida eterna aos que persistem e fazem o bem e buscam glória, honra e imortalidade. Mas haverá ira e indignação para aqueles que são egoístas, que rejeitam a verdade e seguem a injustiça. Você serve a um Deus justo, que você vai colher aquilo que você tem plantado. É exatamente isso que Romanos tem falado. Você tem buscado glória, honra, imortalidade, o bem a Deus, não tem problema, você vai colher isso. Mas para aqueles que têm seguido a injustiça, aqueles que são egoístas, que rejeitam a verdade, que é a palavra de Deus, haverá ira e indignação. E
E essa multidão inteira, só 2 entram na terra prometida. Entre milhões de pessoas, só 2 conseguem viver a concretização da promessa de Deus. E o que o Senhor fala para você essa noite: escolha fazer parte dos 2. Escolha fazer parte da minoria. A minoria que é apedrejada, a minoria que é criticada, a minoria que é diferente. Não tem problema se o diferente condiz com a palavra do Senhor, condiz com as promessas do Senhor. É essa minoria que você deve seguir. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém? Com essa palavra, queria saber se tem alguém no nosso meio que não é evangélico, mas que hoje quer aceitar